A Constituição Federal, no artigo 9º, e a Lei Federal 7.783, de 1989, asseguram o direito de greve a todo trabalhador brasileiro. Mas as manifestações grevistas são abusivas quando comprometem o direito do cidadão de ir e vir. Quais as possibilidades e os limites dos movimentos grevistas? Para esclarecer as dúvidas sobre este assunto, o convidado do programa Saiba Mais de hoje é o advogado José Augusto Lira. Doutor, muito obrigado pela sua participação, por aceitar o convite da TV Justiça. Obrigado. Para iniciar nossa conversa, quem tem direito de fazer greve? A greve é um direito social, né? Todo empregado da iniciativa privada, ele tem direito à greve. E todo servidor público também tem direito à greve. O Supremo Tribunal Federal julgou de que, como não há lei específica, ele determinou que fosse seguida para o servidor público a Lei 7783, como citado no início por você, a Lei 7783/89, na ausência de regulamentação quanto ao Congresso nesse fato. Então, o Supremo, mais uma vez, se vê obrigado a legislar nessa questão. Então, por ser um direito constitucional, seja o empregado seletista, seja o empregado regido pela 8.112, um servidor público, ambos têm o direito a fazer greve, que evidentemente obedece a determinados requisitos que nós trataremos. Pode um trabalhador não sindicalizado ou um que seja sindicalizado a um outro sindicato poder participar de um movimento organizado por um terceiro sindicato? Não, né? Ele tem que estar ligado aos desejos, aos reclamos da sua categoria, né? Por quê? Porque senão ele deixa de ser legítimo estando num terceiro sindicato ou estando participando. Ele passa a contrariar o que a Constituição disciplina. A atuação dele deixa de ser uma atuação social, né? Então, ele vai ter que estar ligado ao seu sindicato ou à sua federação, que poderá iniciar a greve, ou a sua confederação. Certo. Diante de um movimento grevista, o trabalhador ele deve avisar com antecedência ao empregador que pretende aderir a esse movimento, aderir a essa greve? O sindicato, ele é que oportuniza, e oportuniza no sentido jurídico. Ele verifica todo um clima na categoria, verifica descumprimento de cláusulas, então ele oportuniza junto à categoria como fazer a greve. Mas quem decide, quem vota, quem delibera é a categoria que é convocada para tal. 7 dias antes da reunião, é publicado por 3 dias consecutivos um edital em jornais de grande circulação, convocando a categoria para aquele fim do movimento grevista ou movimento, como dizem alguns, paredista. Muita gente tem dúvida a respeito do pós-greve, como que fica a situação do trabalhador. Ele deve justificar a ausência a ausência causada pela participação nesse movimento grevista? É importante que se saiba que o empregador também tem o direito de não fazer greve. Ele tem o direito, ele vai ter que contratar um advogado e vai ter que ajuizar uma ação, evidentemente, em sendo servidor público na Justiça Federal, em sendo um seletista na Justiça do Trabalho, uma ação denominada muito simples, obrigação de não fazer, né? Ele quer se abster daquilo. Como ele tem o direito de ir e vir, isso vai ser uma garantia constitucional que o direito lhe coloca, a obrigação de não fazer. Muitos assuntos são discutidos durante a greve e talvez um deles seja mais discutido ainda depois da greve, a questão do pagamento. O dia em que o trabalhador fica ausente é pago, não é pago? Como que isso fica definido? Quando o movimento grevista começa, o empregador tem direito a suspender os salários do empregado. Ele tem totalmente esse direito e isso é um direito que a lei garante. O processo de greve vai a julgamento. Se as empresas estiverem ligadas a um âmbito regional, vai para o TRT.
Se as empresas estiverem no âmbito nacional, vai para o TST. Por exemplo, Sindicato dos Empregados no Comércio do Distrito Federal versus Sindicato dos Empregadores. É o TRT da 10ª região do DF que vai usar. Uma categoria de âmbito nacional, os petroleiros, é o TST que vai colocar. Agora, antes de você ir para a greve, o sindicato deve tomar determinados cuidados que nós falaremos, creio eu, oportunamente. O trabalhador que entrar em greve, ele perde o direito ao subsídio de assiduidade? Ele perde todo o direito. E isso é um amparo que se tem, né? Ele perde direito a tudo, por quê? Porque é uma garantia que o empregador tem. Nas atividades essenciais, quando o sindicato já tem a certeza da categoria para a greve, o sindicato deve comunicar ao empregador com 72 horas de antecedência. Por quê? Se uma atividade é essencial, eu tenho que dar ao empregador mais tempo para que ele se prepare. Numa atividade não essencial, eu dou menos tempo. O artigo, Gabriel, 10º da Lei 7783/89, ele diz quais são as atividades essenciais. Evidentemente, tudo que não estiver lá é uma atividade não essencial. Quem que pode constituir os piquetes de greve? Os piquetes de greve, eles são legítimos e desde o teor da reportagem que não impeçam o direito de ir e vir. Vai haver, por cada sindicato, uma coisa que nós chamamos de negociação coletiva, o pelotão de convencimento. O pelotão que vai procurar, de uma forma cortês, de uma forma harmoniosa, de uma forma legal, demonstrar que aquele empregado não deve participar do movimento paredista, do movimento grevista. E, em acontecendo isso, evidentemente, tudo é legítimo. Esse exercício é um exercício legítimo que a lei coloca. Antes disso, o sindicato deve tomar os cuidados antes de chamar todo mundo para a greve. Para ela começar, claro, devem existir motivos, né? Perfeitamente, né? E isso é fundamental, né? O sindicato deve entender. Eu tenho cláusulas de acordo coletivo. O acordo coletivo ele é feito entre o sindicato dos empregados, com uma ou mais empresas, por exemplo, secretárias. A convenção coletiva é feita entre vários sindicatos de empregados e empregadores. As partes, quando não estão de acordo, elas vão requerer que o tribunal se manifeste pelo dissídio coletivo. Então, o sindicato, para evitar que uma greve seja considerada abusiva, ele deve verificar o que do acordo coletivo ou convenção coletiva, quais são as cláusulas que não estão sendo cumpridas. Um ticket de refeição, um plano de saúde, valores pecuniários não estão sendo cumpridos. O sindicato deve, antes disso, requerer do TRT a sua mediação, né? Ou requerer da Secretaria de Relações de Trabalho a sua mediação. O empregador, se ao comparecer a esses encontros, firmar o compromisso de que vai pagar, e se o empregador não pagar, esse é o caminho ideal para se iniciar o processo de greve. Eu lhe garanto que nenhum desembargador no TRT ou nenhum ministro no TST vai dizer que uma greve dessa é abusiva. Então, o sindicato verificar cláusulas de acordo coletivo, cláusulas de convenção coletiva que não vêm sendo cumpridas e que afetam diretamente o empregado no aspecto quantitativo, aquilo que dá no bolso, ou no aspecto qualitativo, aquilo que tem a relação de qualidade. Por exemplo, a empresa se obriga a ter uma creche com que tenha mais de 30 empregadas com idade a partir de 16 anos. A empresa vai e elimina essa creche. Isso afeta no aspecto qualitativo, né? Então, o tribunal é chamado, a Secretaria de Relações de Trabalho, ambos são chamados para fazer a mediação. E se isso não for vitorioso, aí sim o sindicato convoca a categoria e diz que vai tratar daquela pauta específica. Inevitavelmente, essa greve não será abusiva, ela terá o comando legal e será não abusiva.
Todos esses dias que o empregado foi descontado, ao final do julgamento da greve, o desembargador, se for no TRT, ou o ministro, se for no TST, ele vai dizer como é que esses dias que foram descontados do empregado, como eles serão repostos, como é que o empregador estará obrigado a repor. Então, há de se tomar todo o cuidado, quando se diz que o sindicato oportuniza, é que ele tenha sensibilidade social para verificar junto à categoria. Se não tivermos o sindicato, a federação pode fazer. Se não tivermos a federação, a confederação, dentro da pirâmide sindical, eu tenho o sindicato, eu tenho no segundo a federação e no terceiro a confederação. E se por acaso nessa categoria não tiver nada, os próprios empregados organizados poderão se constituir, de preferência numa associação, para poder ter legitimidade constitucional e discutir o acordo coletivo ou a convenção coletiva, que poderá resultar ou não numa greve no descumprimento de cláusulas. O sindicalista ele tem uma certa estabilidade, né? Visto que quando ele começa a integrar o sindicato, ele deve se afastar de suas funções. Né? Perfeitamente, né? Isso é fundamental, a tua colocação. A partir do registro da candidatura, ele já é estável. Por toda a eleição, até a eleição ele já é estável. A partir da eleição, ele tem um mandato de 2 anos, ele é estável. E 1 ano após, ele é estável. Então, se nós colocarmos o prazo da eleição, normalmente é aberto 90 dias antes. Até a eleição, ele está estável, registrou a candidatura dele. Se ele foi eleito 2 anos do mandato e 1 ano após, e excelente, mais uma vez, a tua pergunta, não só o dirigente, né, titular do sindicato, mas o suplente também tem a estabilidade garantida. Ambos são estáveis. Certo. Num movimento grevista, claro que a gente pode dizer que tem os líderes, que vão representar toda aquela categoria. Qual a competência deles, doutor? Total, né? Na hora do chamamento para negociação, junto ao Tribunal Regional do Trabalho, junto à Secretaria de Relações de Trabalho, com certeza esses 2 entes convocarão os líderes, aqueles que representam o sindicato ou aqueles que o sindicato indicar. Muitas vezes o Ministério do Trabalho ou o próprio TRT manda o ofício para esses entes dizendo qual é a comissão representativa de vocês. Por que isso é importante? E dos 2 lados, seja do lado do empregado e do empregador, para evitar que estejam sentados à mesa num processo, conflituoso desse, pessoas que não detenham capacidade e competência para decidir sobre a greve. Então, há uma indicação, eu diria assim, formal, realmente por escrito, para legitimar a presença desses sindicalistas numa rodada ou em várias rodadas de negociação. A gente sabe que nem todas as ideias são compartilhadas por todo mundo. Pode ter gente que está insatisfeito com uma situação dentro da empresa, mas gente que está satisfeita e quer continuar trabalhando da mesma forma. Caso um trabalhador ou haja uma coação ou alguma situação que não seja conveniente, enfim, que seja ameaçado aquele trabalhador que não quer entrar em greve, ou vice-versa, ou que o trabalhador também que está em greve seja vítima de algum tipo de situação. O que pode acontecer com esses trabalhadores? Perfeitamente, né? De um jeito ou de outro, eles têm o Ministério do Trabalho para procurar. Eles têm o próprio TRT para procurar. E seja, estou sendo impedido do meu exercício de greve. Número 1. Não quero fazer greve, estou sendo coagido para fazer greve. Número 2, como você tão bem colocou na sua pergunta, de um jeito ou de outro, ou necessariamente, eu tenho órgãos que vão me socorrer. Em um dos casos, evidentemente, eu quero fazer greve, não estou podendo, ele vai se abrigar no sindicato. Do outro caso, eu não quero fazer greve, estou sendo obrigado, ele vai se abrigar no Ministério do Trabalho ou no próprio TRT e fazer essa denúncia. Nesse caso de não fazer greve, eu ainda recomendo, se ele tem essa convicção, de que ele tenha a ida ao Poder Judiciário para fazer a ação, denominada obrigação de não fazer, na qual é garantido a ele o direito de não fazer greve. Então, ele está à margem de qualquer problema.
Vamos ao assunto principal, então, do programa. A Constituição garante direito à greve e manifestação e, principalmente, o direito de ir e vir. Como assegurar para todo mundo essa questão no momento de uma manifestação, de uma greve? Como o cidadão não ficar com o seu direito de ir e vir ameaçado? Não tenha dúvida, né? O Poder Judiciário Trabalhista, ele vai ter que ser acionado, né? De início, hoje, as empresas, em geral, elas têm uma figura do negociador coletivo. Toda empresa hoje vai ter, normalmente, o seu gerente de relações trabalhistas e sindicais, que ele vai entrar em processo de negociação com o sindicato. Evidentemente, não obtendo êxito, esse gerente de negociação coletiva vai acionar o seu jurídico na defesa efetiva daqueles empregados. Ou seja, eu não quero fazer greve ou eu quero fazer greve. Isso é pacífico. E é óbvio, vai ter que ser um socorro ao Poder Judiciário Trabalhista. Para a gente encerrar, a questão, a gente ouve muito se falar que uma greve foi declarada ilegal. O que acontece, quais as providências que a Justiça toma para poder garantir que os funcionários vão voltar, ou em caso dela ser declarada legal, ela ser aceita pela Justiça, quais são as providências tomadas em ambos os casos? É preciso entender pelo próprio preceito constitucional quando o desembargador no TRT ou quando o ministro no TST, ele declara uma greve abusiva. Quando ele diz que a greve é abusiva, todos os descontos feitos são mantidos. Aqueles descontos lá atrás que o empregador fez, ele vai manter e o empregado vai ter que trabalhar horas a mais para repor os dias parados. São duas situações distintas, para que não se pense que é um duplo desconto. Uma coisa é o que eu deixei de trabalhar lá. Ok, eu fui descontado, não vai ser devolvido. Outra coisa é a reposição da minha produção. Então, isso se a greve for declarada abusiva. Segundo, se ela for declarada não abusiva, como é que o empregador vai me devolver aquilo que ele me descontou? Essa é uma posição. E outra posição eu vou repor a minha produção. Então, eu tenho o direito de receber, que também, o direito é lógico, que também não é eu não estou recebendo duplamente pela mesma situação. Para repor a minha produção, eu vou ter que trabalhar a mais, além da minha jornada normal. Então, isso efetivamente vai ser pago. Veja que nos dois casos, o direito, de acordo com o sendo abusiva ou não sendo abusiva, ele tem duas posições que eu repito. Foi abusiva, vai ter o dia descontado e vai repor os dias. Não foi abusiva, né? Evidentemente que vai ter os dias devolvidos e vai ter que receber em razão de um acréscimo que ele vai ter que trabalhar. Doutor, nossos agradecimentos pela participação, por aceitar mais uma vez o convite da TV Justiça. O prazer é meu. O Saiba Mais de hoje fica por aqui. Até a próxima!